aí um recado, inclusive foi o mesmo recado que eu dei para a igreja, na minha igreja, domingo passado. Mas antes, eu quero fazer aqui algumas perguntas. Quem se sente hoje em dia tranquilo? Quem se sente hoje em dia confortável na sociedade e no mundo em que vivemos? Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu cheguei e ainda estou meio cansadão, passei um dia meio irritadiço, querendo já estar na glória logo, está demorando muito. E aí a gente para às vezes e fica pensando na circunstância atual da nossa vida. E às vezes nós não entendemos muito bem as coisas. E acabamos por questionar a Deus, que é quem tem todas as respostas. Mas aí vamos ver. Nós vivemos num mundo que, segundo o Senhor nos disse, ele jaz no maligno, está morto. Ele diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Nós vemos aí as coisas piorando a cada dia. Eu vejo às vezes algumas organizações, até mesmo evangélicas, querendo lutar contra algumas coisas que os governos estão para aprovar, como casamento homossexual e tantas outras coisas, e vejo que esse povo está lutando contra algo que é inevitável, porque o mundo jaz no maligno. É inevitável. Não adianta querermos lutar contra certas coisas, porque essas coisas acontecerão. O mundo vai de mal a pior. E às vezes eu quero que o mundo pare. Gostaria que o mundo parasse para descer e ir embora. Hoje, como diria o meu sobrinho, eu estou cabelha, né? Mas olha só, irmãos, vê se vocês não concordam comigo. Eu elenquei aqui 3 coisas. 3 não, tem mais uma aqui que não estava. Mas olha só, quem viveu aqui a inflação daqueles anos terríveis de 80% ao mês, em que o dinheiro brasileiro perdeu seu valor e virou só uma unidade de referência? Se você viveu, você sabe o que é viver nos nossos dias atuais com medo de que a inflação volte. Para quem não sabe, chegou um momento na vida do brasileiro que o dinheiro não valia mais nada, ele ia comprar as coisas e desvalorizou tanto a moeda que virou uma unidade de valor. Então você ia comprar lá um cacho de banana, já não perguntava quanto era em reais ou cruzeiros ou sei lá o que fosse, mas em unidade de valor. Você multiplicava todos os dias pela unidade para fazer o pagamento. Bom, para quem não passou esse período, não entende bem o que é viver nos nossos dias com essa sempre ameaça de inflação, porque ela acaba com as nossas finanças, acaba com o comércio, acaba com tudo. E aí o que nós temos a ver com isso? A Europa está caindo aos pedaços financeiramente e nós estamos ameaçados. Que justiça há nisso? Bom, isso é só um. Tem um outro aqui também. A criminalidade. Eu fui obrigado a não assistir mais TV aberta, porque eu não aguento mais assistir TV aberta. Não dá mais. É uma disputa entre os canais para ver quem fala mais desgraça. Ah, pastor, mas é a realidade. Sim, é a realidade, mas se torna como que uma carniça onde os urubus pousam e só sai quando não tiver mais carne para ser comida. E aí então isso nos deixa deprimidos, porque nós vemos a criminalidade crescente, a bandidagem prosperando e nós viramos reféns do crime. Não
dá para viver num mundo assim, meus irmãos. E o preço do tomate? Aí estragou, até a salada estragou, irmão. Até a saladinha que tinha todo dia, o pessoal começou a trocar tomate por, sei lá o quê. Tem alguma coisa barata aí hoje? Não. Acho que está caindo o preço já, né? E aí a gente para pensar, num país de tamanho continental que é o nosso, de vocação agrícola, cobrando 1 quilo de tomate, 10 reais para mais. E vem o governo e fala, não há inflação, está tudo sob controle. Aí o que eu pagava uma aguinha lá com gás há um tempo atrás, eu pagava 90 centavos, hoje está 1,80, 1,90, 2,10. E nossos salários não aumentaram isso. Dá para viver nesse mundo, pastor Marinho? Está difícil, viu? Eu estou quase desistindo já. Deixa eu ver mais uma coisa aqui, só para estragar a nossa noite. Desastres naturais. Você já imaginou que você está tranquilo na sua casa e vem uma tromba d'água e dá sobre a sua casa, você não tem nada a ver com isso e vai morro para baixo, e famílias inteiras, e o desastre natural não vê quem é bom, quem é mau, quem é crente, quem é ímpio, nem rico, nem pobre. Mas eu pensei que eu estava tranquilo nesse mundo. Quantas notícias terríveis de acidentes, de pessoas bêbadas dirigindo seus carros, e que acabam por danificar, causar dano a pessoas que estavam indo para o trabalho. Eu não entendo por que esse mundo está assim. Não entendo às vezes por que é que nós estamos nele. Eu não entendo por que é que quando eu me converti, o Senhor já não pegou, já me transformou, glorificou. Né? A glorificação podia estar junto com a regeneração, estar junto com a santificação imediata. Mas não, a glorificação está lá no fim de tudo. Por que quando eu me converti já não entrou a glorificação também? E meu corpo já glorificava, e eu já deixava esse mundo em trevas, e ia lá para a glória de Deus, só bater palma, pular e rodopiar no calcanhar. Eu não entendo por quê. Mas aí eu procurei um pouco na palavra, encontrei algumas coisas que talvez nos dê alguma resposta. Eu quero que vocês me ajudem a abrir em João 15, 16. João 15, 16. Acharam? Amém. Amém? Os crentes estão trazendo Bíblia? Amém. Vou parar de trazer Bíblia também já. Já falei na minha igreja que eu estou meio cismado com esses celulares, né? Você vê o pessoal tudo com o celularzinho lá, que você pensa que está tudo vendo Bíblia, né? Sei não. Vamos lá, João 15, 16. Diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Dentro desse caos que nós vivemos, chamado mundo, chamado presente era, dentro desse caos que a gente não consegue explicar, nós estamos inseridos, quer queiramos ou não. Se você já é convertido e o Senhor não te levou para a glória, é porque Ele quer algo de você nesta terra, neste mundo tenebroso, nessas trevas absolutas. Amém. Porque se o Senhor não te quisesse aqui, já teria te levado. Porque dentro do cronograma de Deus, dentro da linha de tempo de Deus, todos nós haveremos de um dia chegar lá.
mas o que é que faremos enquanto não chegarmos lá? Bom, primeira coisa que a gente vê é que começamos a buscar algumas respostas nesse texto que fala que nós somos o que de Deus? Vê o texto aí. Nós somos o que de Deus? Fala alto que eu estou com o aparelho só, o outro está dentro do bolso aqui, eu não estou ouvindo direito. Não estou ouvindo nada. Só dois, sabe? O que nós somos de Deus, irmãos? Tem alguma dúvida nisso? Opa, então peraí, eu sou escolhido de Deus, Marinho. Então eu sou bom demais. Deus me escolheu, então eu sou bom demais. Depois a gente vai falar um pouquinho do bom demais. Você é um escolhido de Deus. Primeira coisa, coloque isso no seu coração. Coloque isso na sua mente. Você é um escolhido de Deus. Bom. Amém. Se você é um escolhido de Deus, então aquilo que cantamos hoje é realidade na nossa vida. Se tudo aquilo que cantamos hoje for verdade mesmo, então é porque somos escolhidos de Deus. Deus nos guarda, Deus nos sustenta, Deus nos ama, Deus é fiel, Deus isso, Deus aquilo. Por quê? Porque nós somos especiais, nós somos retirados das trevas e transportados para a maravilhosa luz do Senhor. Amém. Se Deus fez isso sem nenhum merecimento nosso, apenas porque Ele quis, por que então Ele nos deixaria à mercê dos acontecimentos desse mundo? Por que deixaria Ele a todos nós largados como ovelhas sem pastor? Seria Ele um Deus que não tem o que fazer? Que escolhe, mas deixa ao bel prazer? Não. Pelo que sabemos da palavra, pelo que cantamos em nossos cânticos, nós sabemos que esse Deus que nos escolheu cuida de cada um de nós. Amém. Cuida como filho amado. Amém. Ele sabe de tudo quanto necessitamos antes de abrirmos a boca, e antes de clamarmos Ele já respondeu. Amém. Ele fala aqui para a gente ficar quieto, se aquietar, ficar tranquilo e calmo, porque se Ele dá comida aos passarinhos, quanto mais a nós. Mas esse mundo acaba comendo a nossa fé, devorando a nossa fé. Esse mundo, com as suas urgências, com os seus modismos, eles pegam a nossa fé e parece que a padronizam, tiram a fé bíblica e colocam uma fé mais baseada no homem do que na ação de Deus. Então aí nós começamos a agir como se Deus realmente nos tivesse escolhido, porém nos tivesse largado nesse mundo à nossa própria sorte. Então nós fazemos as nossas próprias escolhas, escolhemos onde for, quando for, com quem casar, quando casar, escolhemos os relacionamentos e não questionamos mais Deus, ou nem questionar, perdão, mas não colocamos mais para Deus indicar e aprovar. Procuramos emprego e conseguimos empregos que nos tiram da obra por completo, e ainda falamos a bênção de Deus. Pode ser, Deus pode ter um plano, não sei, mas na minha experiência de vida eu percebi que muitas pessoas que conquistaram uma posição financeira boa, cujo coração estava voltado a isso, a primeira coisa que foi abandonar a obra. Nós às vezes não agimos como escolhidos de Deus, mas você pode mudar tudo na tua vida, mas não pode mudar o fato de que Deus te escolheu. Amém. Você pode fugir de Deus o quanto você quiser, mas o que você não pode alterar é que um dia você estará na presença dele e dará contas a ele de tudo quanto tiver feito. Muito bem, nós somos escolhidos de Deus e colocados neste mundo em trevas. E para quê? Para sofrer? Estamos nesse mundo para sofrer? Temos prazer? Tem alguém que tem prazer no sofrimento? Então por que estamos aqui? Porque Deus, repito o que eu perguntei anteriormente, por que Deus não nos tirou, irmãos?
Por que é que vocês estão aqui essa noite? Vamos caminhar um pouquinho aqui? E eu separei aqui três tópicos só, teria mais. Biblicamente a gente podia pôr um monte deles, mas 3 tópicos são suficientes para entender por que Deus nos escolheu e ainda nos deixa nesse mundo. Por que já não nos levou para Ele? Volte aí, João 15,16, e me dê aí nesse primeiro tópico o motivo pelo qual Deus nos deixa nesse mundo. Lê aí João 15,16 e alguém fale aí em alto e bom som. Por que é que nós estamos neste mundo? Para dar frutos. Irmãos, veja só o que diz o texto. Vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. E escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos. E esse fruto seja um bom fruto, que permaneça. E essa é uma condição para que Deus nos atenda. Para que tudo quanto nós pedimos, Deus nos atenda. Precisamos dar frutos, precisamos frutificar. Nossa vida tem que ser tal qual uma árvore, uma palmeira, sei lá o que, no deserto. Você está caminhando no deserto. Qual que é o pior deserto do mundo aí? O pessoal que está na escola. Qual é o deserto mais seco do mundo? Crianças da escola, que está na escola aí. Qual é o deserto mais seco do mundo? Saara não, Saara é o maior do mundo. O mais seco é o Atacama, no Chile. Mas não importa, seja no Saara, seja no Atacama. Imagina você andando num deserto. Já passou sede alguma vez na vida, né? A boca vai colando tudo, cola platinado, né? Hoje não tem mais platinado, mas que carrinho velho tem, cola tudo e você não vê a hora. E a hora que você encontra um copo d'água, aquilo é melhor do que ouro, do que prata, do que tudo. Nós somos como árvore plantada junto a ribeiros que dá o fruto na estação própria. Nós somos a carvalho do Senhor, a árvore do Senhor, plantada pelo Senhor. Irmãos, eu tenho um sítio, vocês sabem, e logo o sítio vai estar sendo oferecido a todas as igrejas. Está uma reforma bem grande lá. Estamos fazendo uma reforma enorme lá para poder começar a oferecer para as igrejas. Mas o fato é o seguinte, lá tem várias árvores. Eu tive lá tanta fruta, que o chão ficava amarelo de frutas. Eu levava tudo para a igreja, mandava os vizinhos entrar e pegar, e não vencia. Chegava lá o chão forrado de frutas, os passarinhos saíam tudo meio gordinho lá, de tanto comer, e não aguentava mais. Mas aí algumas árvores começaram a não frutificar mais. Lembra o que Jesus fez quando ele foi apanhar figueira, né? Foi apanhar figo na figueira, e ela não tinha frutos? Lá no sítio é a mesma coisa. Eu cheguei para um caseiro que tinha lá, andei por ali, fiz uma vistoria total no pomar, peguei uma fita amarela e fui e amarrei nas árvores. O caseiro pensou que eu estava doido, né? Aí eu cheguei para ele e falei: olha, todas essas árvores marcadas de amarelo, corta e queima, porque elas não davam mais frutos. Nós estamos nesse mundo, irmãos, não é para embelezar a igreja de Deus. Nós estamos para frutificar. Você tem que dar fruto. Mas que fruto que eu vou dar? Fruto com caroço, sem caroço, né? Tem irmão aqui que é meio... Qual é aquele fruto cheio de espinho? Abacaxi, né? Tem um irmão abacaxi aqui, não? E aí eu quero uma ajudinha de vocês de novo. Gálatas 5:22. Se alguém achou, pode ler aí em alto bom som. Ninguém? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Ok. Então, veja só. Que fruto? Irmão, você é escolhido de Deus? Amém. Amém? Amém. Já encontrou o Senhor Jesus? Amém. Ele um dia se apresentou para você e fez com que aquela vida velha transformasse numa vida nova. Aquela vida que vivia nas trevas, agora está na maravilhosa luz do Senhor. Então algo tem que ter acontecido na sua vida. O impacto tem que ter sido tão grande a ponto de transformar a sua vida e o sentido dela e o propósito dela nesse mundo. E aí então nós vemos que temos de frutificar, dar fruto. E aí eu lembro de Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. E aí eu quero parar um pouquinho e fazer uma explicação. Quantos frutos há aí? Olha, estou andando, está buscando aqui, desculpa. Quantos frutos tem aí? Cadê meu óculos? Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui, se eu fosse falar, não importa de coisa, está aqui. Bom, tem aqui, ó, tem amor, alegria, paz, unanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então eu poderia falar que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, eu diria então pela minha conta aqui que nós temos um fruto. Tá certo? Estou certo ou estou errado? Quantos frutos há aí? Um fruto. Está claro? Veja só o que o texto diz. Mas o fruto do Espírito é. E aí eu não entendia muito bem esse trem. Como que o fruto do Espírito é? E ele me dá lá 8, 9 características. O português aqui está errado. Quando fizeram a tradução, erraram o português. E aí um dia eu vi uma pregação que fez uma ilustração que para mim foi linda. Veja só, eu vou vender mexerica pocã, vou exportar mexerica pocã. Todo mundo conhece mexerica pocã? O comprador que vai estar lá, sei lá, na Europa, Ásia, África, sei lá onde vai estar, do outro lado do mundo, ele fez um acordo comigo de receber as melhores frutas. E aí ele vai ver o que é na fruta. Eu não sou muito bem disso, então eu vou falar o que eu acho. Bom, ela tem que ter um tamanho bom, ela tem que ter um peso bom, ela tem que ter uma aparência boa. A sua casca não pode ser talvez rugosa, tem que ser mais lisa. Ela não pode estar muito madura, mas também não tão verde, como fala no interior de vez, né, sei lá. Então algumas características para poder aceitar aquele fruto. Então a mexerica é um fruto. E essas características todas que envolvem a fruta são necessárias para que o meu comprador compre. Aí eu pego lá 5 toneladas de fruta e mando lá para o outro lado do mundo. Aí chega lá no outro lado do mundo, ele vai receber as mexericas e vai fazer o quê? A inspeção de qualidade. Quando é algo tão grande assim, para quem trabalha na indústria sabe como funciona. Você não faz a inspeção de um por um, você faz por amostragem. Então você pega um lote daqui, um lote daqui, um lote daqui, pega uma porção desse lote, uma porção desse lote, uma porção desse lote, e pega lá, sei lá, vamos supor, eu vou chutar aqui um número, pega 200 mexericas do lote A, 200 do lote B, 200 do lote C, e abre uma por uma. E aí então ele percebe que naquele lote as mexericas são bonitas, são boas, um tamanho razoável, são agradáveis à vista, tem um cheiro bom, mas quando ele abre, ele percebe que nem todos os gomos estão bons. Uns estão suculentos, cheios de sumo, outros estão meio azedos, outros estão secos.
mas é o mesmo fruto. Aí ele rejeita tudo aquilo, porque o fruto, embora pareça bom, pareça conforme os seus gomos, não estão padronizados, não estão equivalentes. O que isso tem a ver com fruto do Espírito? Tem a ver que nós somos por Deus chamados para dar fruto. E aqui em Gálatas diz que o fruto do Espírito é aquele que o Senhor vai fazer que aconteça na sua vida, porque eu e você somos incapazes de fazer coisas boas, de buscar o bem. Então o Espírito do Senhor vem e trabalha em nossa vida, porque fomos escolhidos dele, e nos transforma em novas pessoas, e nos faz então viver de uma forma que sirvamos aos outros. E aí vamos ver, eu separei aqui alguns para a gente falar rapidamente. Vamos lá, fruto do Espírito. Ele fala do amor. Como que está esse povo na sua vida, mexerica de Deus? Como está esse povo? Ele é suculento, cheio, prazeroso, gostoso? Ou é um gomo seco ainda, raquítico, e não serve para o que se propõe? O teu amor é grande para com Deus, a quem não vê, e é nulo para com o seu irmão, a quem você vê? O seu amor para com aqueles que pisaram, vamos usar um termo aí mais jovial, né? Pisaram na bola com você, continua sendo, ou você simplesmente rejeita aqueles que fizeram mal de alguma forma para você? Eu digo isso porque, não sei quantos de vocês souberam, o pastor Marinho deve ter noção disso. Nossa igreja, 2 anos atrás, passou por um turbilhão de divisão. Eu pedi até para sair da igreja, eu não queria que a igreja sofresse, e eu falei, então eu saio, vocês ficam, eu e minha família saímos. E aí foi um burburinho, aí eu precisei revogar minha saída, e falar, se vocês então não querem ficar, eu revogo a minha saída, e eu fico. E aquelas pessoas que andavam ao meu lado, que sentavam comigo, que conversávamos sobre as coisas íntimas da vida, se voltaram contra mim, por nada, absolutamente por nada. Foi um dos piores momentos da minha vida, se não o pior. Meu coração ficou dilacerado, estraçalhado, eu não tinha ânimo. Eu tive que fazer o casamento da minha filha naquele momento em que estava esse burburinho, e só Deus para sustentar. Depois eu fui fazer o casamento de outro irmão, e eu estava tão abalado que eu não conseguia quase que fazer o casamento direito. Aí Deus ministrou na minha vida uma coisa interessantíssima. Eu comecei a lembrar bastante do filho próprio. E eu nunca deixei de amar esses irmãos. Nunca. Porque outra hora eu aprendi com o Senhor Jesus que quando Judas o traiu, e ele sabia quem era Judas e sabia que seria traído, mas em momento algum ele isolou Judas. Em momento algum ele colocou Judas à frente e defraudou aquela vida. Antes deixou que eu acompanhasse e andou com ele. E aí eu entendi por quê. Porque quando Judas vai e entrega o Jesus e o beija e o entrega nas mãos dos homens,